Dia da igreja, nesse 16º domingo do tempo comum. O evangelho de hoje nos relata Jesus se reunindo com os seus apóstolos. Domingo passado, vamos lembrar, Jesus enviou, né? Jesus enviou os seus apóstolos, dando algumas recomendações, né? Jesus envia eles em missão, eles vão fazer missão, apostolado, né? E agora, no evangelho de hoje, depois eles retornam e começam a partilhar as experiências que eles tiveram na missão, né? Com certeza devem ter relatado muitas coisas bonitas, alguns desafios, algumas preocupações, né? Aquilo que faz parte da missão, né? E nesse contato com Jesus, Jesus percebe que eles estão cansados, né? Imagina depois de um tempo, né? Uma semana de missão, Jesus convida, e aqui um fato bonito, né? Para um lugar à parte, para um lugar deserto, para que eles possam descansar, né? Recompor as suas forças, suas energias. Vemos aqui o lado humano de Deus, né? Que vê os seus apóstolos que estão voltando de um trabalho, de uma jornada cansativa, não tinham as comodidades que nós temos hoje, certamente faziam a pé ou a cavalo, né? E Jesus chama eles para uma pausa restauradora, para um momento de silêncio, de oração e também para um momento de descanso. Porém, o povo, a comunidade, eles que já haviam ouvido falar, eles que muitos talvez tenham feito uma experiência na vida deles, da ação de Deus através dos apóstolos, quando ouviram dizer que Jesus estava com os 12 e que Jesus estava se deslocando para um lugar, Jesus convida os apóstolos para ir descansar. As pessoas, diz que começaram a correr, vindo de vários lugares a pé, e corriam à margem do rio, e se anteciparam, chegaram primeiro que Jesus e os seus apóstolos, para aguardar. Veja que coisa bonita e interessante, né? Havia tanta gente chegando e saindo, que eles não tinham nem tempo sequer para comer. Este fato ele é muito importante para nós. Nós vemos aqui que as pessoas corriam até Jesus. Hoje nós temos o contrário, hoje as pessoas correm de Jesus. As pessoas iam até o encontro de Jesus. Hoje nós temos muitas pessoas que fazem o contrário, que fogem de Jesus, que fogem de Deus e fogem da igreja e também não acolhem Jesus na sua vida. E diz que Jesus chegando, viu aquela multidão numerosa, e mesmo tendo chamado os apóstolos para descansar, o merecido descanso, Jesus olha para aquele povo e diz que se sentiu compaixão. Por quê? Porque eles estavam como ovelhas sem pastor. O povo estava perdido e confuso. E Jesus se compadece, porque percebe que aquele povo, aquelas pessoas precisam de um pastor, que os apacente segundo o direito, a justiça e a verdade, precisam ser acolhidas, estão confusas e perdidas, e nós vamos entender o motivo, por que o povo está disperso, por que as ovelhas estão perdidas e confusas, porque certamente não foram bem pastoreadas. E aqui nós entramos na primeira leitura. O profeta Jeremias, é uma advertência que ele faz aos pastores. Veja aqui: ai dos pastores que deixam perder-se e disperso o rebanho de minha pastagem, diz o Senhor. Eis aqui o motivo pelo qual Jesus olha, se compadece, sente pena, compaixão, porque vê
que o povo está confuso e perdido, porque eles não foram bem pastoreados. E a primeira leitura: ai dos pastores, que em vez de pastorear o povo, ser luz e guia, né, fazem o contrário. E foi o que aconteceu. O padre já falou várias vezes aqui, né, e repito mais uma vez, que os primeiros a rejeitarem Jesus não foi o povo, não, pelo contrário, o povo ia até Jesus. O povo simples, humilde, os primeiros a rejeitarem Jesus foram as lideranças. Lembra a homilia que o padre falou toda vez que Jesus entra no templo, vai dar ruim? Porque ali no templo, as lideranças políticas e religiosas da época, que deveriam ser os primeiros a acolher Jesus, foram os primeiros a rejeitá-lo. Eis aí um péssimo e mau pastor. Aqueles que deveriam dar o exemplo foram os primeiros, não só não acolheram Jesus, como também não acolheram os pastores, os profetas, que Deus ressuscitou. Por quê? Porque nós sabemos, havia os interesses políticos, religiosos da época, eles haviam uma expectativa de um Messias completo, um Messias triunfante, um Messias que viesse para satisfazer seus caprichos, seus privilégios. Jesus não é isso. Então eles tinham uma ideia, uma noção, um conceito de um Messias completamente diferente do messianismo que Jesus. O messianismo de Jesus é aquele que inclui, não o que exclui. Já começa aqui. Jesus não veio para favorecer capricho e privilégio de ninguém. Jesus veio para instaurar o reino de Deus para todos. Mas eles não entendiam assim. Pessoas do templo, os primeiros inimigos de Jesus, não estavam fora da igreja, estavam dentro do templo. Por isso que nós vamos entender que Jesus fez chicote e botou muita gente, fora, né? Derrubou mesa e cambista e chamou de... O povo ia até Jesus, saía das suas aldeias, povo simples, e até se antecipavam, chegavam primeiro, só ouvindo falar que Jesus e seus apóstolos estavam se dirigindo para um determinado lugar. A comunidade saía das aldeias, das redondezas e iam, tamanha sede que tinham de ouvir Jesus, o bom pastor, e seus apóstolos. Então nós poderíamos perguntar a advertência da primeira leitura: ai dos pastores. Podemos entender aqui os sacerdotes. Se imagine se um padre não conduz bem o seu povo, que nem seja padre, que fique em casa, que vá fazer outra coisa. Se não for para ser um bom pastor, um legítimo pastor, como a igreja quer e pede, não como o capricho de alguns. Tem que fazer aquilo que a igreja pede. Mas não só o padre. Você que é pai, você que é mãe, você também é chamado a ser pastor na tua família. Você deve pastorear. Você que é político, que tem nas mãos o destino de um povo, de uma nação, você também é chamado a ser um bom pastor. Não é só o padre que veste batina e túnica não, viu? Que é pastor. Você que é membro da igreja, você que é de pastoral, movimento, você que é coordenador daqui, dali, de lá, ou membro disso, todos nós somos chamados que exercemos cargos e ofícios, que temos nas mãos um povo, uma comunidade, somos chamados a dar testemunho. Nós também, essa advertência é para você e para mim também, certo? Nós somos chamados a pastorear da maneira como Jesus pastoreou, com amor, com ternura, com misericórdia,
Jesus acolhia todas as pessoas. Jesus nunca fez distinção de direita, de esquerda, pobre, rico, feio, bonito, quem acreditava. Não, ele acolheu todo mundo, inclusive até aqueles que o desprezaram. Jesus veio para chamar a todos e apacentava com ternura e com misericórdia, dando testemunho daquilo que ele veio fazer. Então a advertência da primeira leitura: ai dos pastores que deixam o povo se perder. Vale para mim, padre, mas vale para você também, viu? Você que é pai, você que é mãe, você que trabalha na sociedade, você que na política, na economia, você da igreja, de pastoral A, B, C, D, E, F, G, e lá vai a lista. Para todos nós, somos chamados a pastorear com amor, do jeito como Deus quer e pede de cada um de nós. Assim como Ele fez e enviou os seus apóstolos, Ele envia hoje a cada um de nós, para sermos no mundo, na sociedade, na família, na igreja, na política, na economia, em todos os setores onde nós estivermos, nós temos que ser luz e presença de Deus, levando Deus aos nossos irmãos e irmãs, para que eles ouvindo falar, né? Que bom que seria, ó, quando as pessoas ouvem falar, lá naquele lugar tem alguém da igreja, oh, que bom que tem alguém da igreja, eu vou lá me encontrar com ele. Que nunca aconteça de a pessoa ouvir, ó, lá naquela comunidade tem alguém da paróquia ou da comunidade, se eles estão lá, então eu vou para outro lugar. Péssimo exemplo. Não é esse pastoreio que Jesus pede, nem de mim, nem de vocês. Nós temos que ser presença de Deus, e aonde nós estivermos como igreja, ali está a igreja. Muito importante. Você que é de igreja, no lugar que você está, a igreja está presente em você. Você é chamado a ser sinal de Deus, através do teu testemunho. E o testemunho, ele sempre deve ser dado, das portas da igreja para fora. Não só aqui dentro, lá das 3, 4 portas que tem aqui, saindo lá fora, no dia a dia, no contato com as pessoas. É ali que nós somos chamados em causa, é ali que nós vamos ser luz ou não para os nossos irmãos e irmãs. É ali, com o nosso testemunho, que nós podemos tanto atrair para Deus, como afastá-las de Deus. Ai daqueles que se deixam perder, né, e dispersam o rebanho. E essa advertência, repito e finalizo, vale não só para os consagrados, padres religiosos, religiosas, mas para todos aqueles que exercem qualquer tipo de liderança, qualquer cargo, ofício que foi dado, que a igreja confiou, você também exerce um pastoreio no meio da comunidade. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.